Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 24 de julho, nós fazemos memória a Santa Cristina. E esse é um testemunho belíssimo. Eu creio que muita gente não conhece o testemunho, mas vale muito a pena a gente conferir sobre o testemunho dela. Santa Cristina nasceu na região da Toscana, na Itália, e ela era filha de um militar. E esse militar chamado Urbano, ele era um homem rude que perseguia cristãos e que abusava do seu poder enquanto militar, justamente para poder perseguir os cristãos, torturá-los e até mesmo matar. E Cristina, ela tinha em sua casa uma escrava que percebeu que Cristina tinha um coração diferente do pai e que ela tinha vontade de conhecer Jesus. Então essa escrava começou a orientar Cristina e a prepará-la para que ela pudesse receber o batismo. E assim aconteceu. Inconformado e furioso porque a filha recebeu o batismo e se professou enquanto cristã, o pai dela, Urbano, continuou a perseguir e a torturar os cristãos. E cada vez mais, como ela se recusava a prestar culto aos ídolos que o pai lhe mandava prestar e se dirigia cada vez mais às atividades cristãs e à doutrina cristã, o pai dela ficou furioso e mandou então que a jogassem no fogo. E conta-se que quando ele jogou ela no fogo, um anjo protegeu ela das chamas e nada aconteceu com ela. Ele ficou ainda mais furioso e ordenou então que amarrassem uma pedra em Cristina, que ela fosse amarrada a uma pedra e jogada no fundo de um lago. Mas conta-se que milagrosamente a pedra boiou e ela não se afogou. E o pai dela, de tanta raiva e desgosto, acabou tendo um infarto e morrendo. E aí Dió, que foi sucessor do pai de Cristina, do Urbano, também perseguia cristãos. E Cristina foi acusada de ser responsável pela morte de seu pai, que morreu de infarto porque ela foi salva várias vezes, justamente porque o pai tentou matá-la porque ela se declarou cristã. E Dió então ordenou que jogassem Cristina a víboras, mas nenhuma das serpentes a picou. Foi ordenado então que cortassem a língua de Cristina, e assim foi feito. Mas conta-se que ainda assim ela permaneceu adorando o Senhor por meio de louvores, com seu corpo de todas as formas ela permanecia adorando o Senhor. Então, no ano 300, 24 de julho do ano 300, foi ordenado que ela morresse por meio de flechadas, e foi ali que ela veio a falecer. Agora, o mais surpreendente, Cristina tinha apenas 12 anos. E ela renunciou a tudo. Ela foi mesmo até contra o seu pai, ela foi contra a sua família, ela suportou na carne, com plena confiança no Senhor, para poder se manter fiel a partir do momento que ela recebe o batismo e que ela se declara cristã. E aí eu fico me perguntando, se fosse eu ou você no lugar dela, será que a gente não tinha renunciado à fé bem antes? Será que a gente não pensaria, não, eu vou só dizer que eu não sou mais cristã e viveria isso às escondidas? Ou a gente realmente não desistiria de ser cristão diante de tantas adversidades, diante de tantas situações como essa? Imagina só, uma menina de 12 anos e o próprio pai manda que ela seja jogada no fogo. Manda que ela seja amarrada a uma pedra e lançada no fundo do lar. Ela é colocada no meio de várias serpentes venenosas. E ela não renuncia à sua fé. E quando cortam a sua língua para que ela não fale mais do Senhor, ela continua louvando o Senhor. E ela permaneceu fiel, com apenas 12 anos. A maturidade não é uma coisa que vem associada exatamente à idade. A gente vai encontrar pessoas que têm aí lá pelos seus 40, 50 anos talvez, mas que não são maduras, que não conseguiram evoluir emocionalmente, psicologicamente com o tempo. E a gente vai encontrar jovens de 12, 14 anos que têm grande maturidade, que pensa, que reflete, que não aceita simplesmente aquilo que lhe é imposto. E na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade também é assim. A maturidade não é sobre há quanto tempo você está na igreja, mas é sobre há quanto tempo você decidiu ser igreja.
independentemente das adversidades que apareçam, independentemente de todas as tempestades que venham sobre nós. Então, que no dia de hoje nós possamos pedir a intercessão dessa menina, dessa que estava entre a fase de deixar de ser criança para poder entrar na adolescência, mas que teve sua vida ceifada desde tão cedo e passou por tantas adversidades. Que nós tenhamos em Deus a mesma confiança que ela teve, o mesmo amor que ela teve e um coração tão alegre quanto dela, que ainda que a gente não possa falar, mas que o nosso corpo, que as nossas atitudes continuem sendo de louvor e adoração ao Senhor. Então, no dia de hoje, Santa Cristina, intercedei por nós.